Hoje nós não precisamos ver a imagem dele. Nós sabemos que ele é um Deus que está vivo. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Quer dizer, até terminar o tempo todo aqui nessa terra. E ele disse também que ele é o mesmo de ontem, o de hoje e de eternamente. Isso ele disse lá atrás, foi dito a respeito dele lá atrás. A grande verdade é que ele está vivo nesse lugar hoje. Ele é um Deus que quer se encontrar com você. E aí você pensa assim: acho que não tem muita saída para mim. Talvez os peixinhos hoje que estão aqui, a gente chamando você, nosso visitante querido, que foi amado durante 3 meses, orado por você, e você que já está conosco há tanto tempo, ou você que está voltando para os braços do Pai, assim como o Jonathan voltou. Hoje, nós queremos ter esse encontro com a vida. Essa mulher do fluxo de sangue, da palavra de Deus, diz que ela falou: se tão somente eu tocar na orla do vestido de Jesus, eu serei curada, eu serei curada. Ela não precisava falar com ele, ela não tinha mais esperança, ela tinha só essa esperança, que era de falar com Jesus. Só que como ela estava numa condição de, naquele tempo, no tempo da lei, era considerada imunda cerimonialmente, ela não podia participar de nada, e onde ela sentasse, ficava imundo até o final do dia, ou se alguém tocasse nela, tocasse alguém, essa pessoa ficaria imunda até o final do dia. Mas não é porque a pessoa era ruim, nem nada, é porque era uma questão de regras e leis daquele tempo passado. Graças a Deus estamos em outro tempo, aleluia. As mulheres então, quando tinham filhos, tinham que ficar resguardadas como hoje, mas tinha um período grande para que elas pudessem novamente participar dos cultos de adoração a Deus. Mas não porque Deus a rejeitasse. O problema era com as pessoas, não podia tocar nas pessoas. Na verdade, aquele tempo era uma maneira deles terem muito mais higiene e se manterem abençoados e saudáveis. Mas a verdade, a grande verdade é que Jesus nunca rejeitou ninguém, mesmo sabendo que essa mulher estava imunda, porque ele sabia todas as coisas. Ele permitiu que ela tocasse, quer dizer, ela tocou, ele não percebeu quem era, mas depois ele vai e toca na mulher. Jesus, ele sempre vai contra as religiões, a religiosidade, na verdade, não contra a religião, mas contra a religiosidade. A religiosidade é uma questão de, às vezes, só regras sem o coração quebrantado. E o que eu estou falando para você hoje, que você que está aqui na igreja não pode ser religioso, você tem que ser uma pessoa que tem uma comunhão com Deus viva, a ponto de você entender que Ele quer misericórdia, que Ele quer amor, que Ele quer que você ame, Ele quer que você fale, Ele quer que você brilhe para a glória dEle. Mas há tantas pessoas que pensam que não tem mais saída, não tem mais saída para mim. Há pessoas que se assustam com algum diagnóstico médico. Há pessoas que o médico fala: você tem pouco tempo de vida, como disse para o Ace, você tem 2 meses de vida. Hoje o Ace, que é nosso irmão aqui da igreja, Daniel, ele não só está conosco, mas ainda faz teatro e fala, e tem uma saúde de ferro, é muito abençoado, porque Jesus quebrou aquele diagnóstico do médico. Jesus fez um milagre na vida do Ace. Jesus pode fazer um milagre na sua vida, e esse milagre não é simplesmente de cura, mas também de cura, é também de transformar corações. E quando a gente vê Jairo, esse daqui que era o líder da sinagoga, que era muito religioso, eles não podiam acreditar e ir atrás de Jesus. Jesus era uma nova religião, era para eles uma pessoa que estava fazendo confusão na cidade, mas ele tinha uma fama, ele curava. Então ele se despiu da sua religiosidade
e falou: a religiosidade, o fato de eu falar todos os mandamentos, todos os dias, não mudou a vida da minha filha, não trouxe vida para minha filha. Então ele foi atrás da única pessoa que ele sabia que podia trazer vida para a filha dele, que era Jesus Cristo. Mas justamente nessa mesma caminhada, a mulher do fluxo de sangue atrapalhou, como se tivesse atrapalhado, demorado um pouco mais. Ela foi curada no meio do caminho, e aí Jairo continuou o caminho, mas alguém veio dizer a má notícia: sua filha morreu. Quando você escuta uma coisa dessa, você fica desesperado. E Jesus disse: tenha fé, tenha fé, tenha fé. Quando ele chegou no meio, onde estava a menina, todo mundo estava ali. Ele disse assim: a menina não está morta, ela dorme. E o pessoal começou a rir. Então ele falou: todo mundo para fora. Essas pessoas não tinham fé. Ele só deixou ficar alguns discípulos com ele, e ele orou e disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. Aleluia. E a morte teve que ir embora, porque ao nome de Jesus todo mundo tem que se render, e toda obra maligna tem que ir embora, e a morte tem que sumir, e a doença tem que ir embora de uma vez por todas, e o câncer não vai ficar, porque o Senhor Jesus é o dono da vida e vida com abundância. Eu encontrei essa vida com 16 anos, quando alguém falava assim de Jesus, eu falava: eu não entendo muito bem, só sei que eu quero Jesus. Eu queria Jesus, eu não entendia nada, mas eu queria Deus. Às vezes a gente não precisa conhecer muita coisa, mas a gente precisa querer andar com esse Deus vivo. E não é andar porque eu vou mudar de religião, não, você precisa ter um encontro com esse Deus vivo. Aquela mulher do fluxo de sangue teve um encontro com Jesus aquele dia, nunca mais, tenho certeza, ela foi a mesma, porque além da vida física, ela também encontrou a vida para o seu espírito, a resposta para a sua vida espiritual. Sabe, amados, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Não adianta só tratarmos com psicólogos, que é bom, não adianta só tratarmos dos problemas emocionais, não adianta só tratarmos com o médico dos problemas físicos. E o problema espiritual, onde fica? Onde fica a sua vida e a minha vida? Essa vida passa rápido, irmãos, passa muito rápido. E é interessante, o Oscar Schmidt morreu, né, esses dias. Uma coisa que eu fiquei intrigada, ele morreu às 3 horas da tarde, e à noite ele já estava sendo cremado, na mesma noite. A gente pensa que é alguma coisa, que você vai durar muito tempo, de repente, você morre, no outro dia você está embaixo da terra. E a sua alma, e o seu espírito, para onde vai? Não, então vou fazer um monte de reza para melhorar, quando na verdade, Jesus já deixou muito claro, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele, e Ele é o único que pode salvar alguém. Ele disse que aquele que crer e for batizado será salvo. Aquela pessoa que realmente encontra Jesus, ela tem uma nova vida, e essa nova vida transforma, aquilo que era velho, passa a ser, aquilo que é antigo passa a ser passado, e tudo se faz novo. Às vezes a gente vai conhecendo a Deus paulatinamente, um pouquinho mais devagar, às vezes a gente vai degrau por degrau conhecendo Jesus, mas aí você chega à conclusão, só Jesus pode trazer a vida que ninguém traria, que ninguém traz, que religião nenhuma traz, mas Jesus Cristo, Jesus da Bíblia, o Jesus da Bíblia ainda continua vivo. Sabe, amados, eu queria tanto que você entendesse, que do mesmo jeito que eu estou aqui, Jesus está aqui, olhando para você hoje,
e falando: eu tenho algo para te dar. Você que já é cristão faz tempo, você precisa olhar também para Jesus e perceber que Ele está ao seu lado mais do que você imagina, que todos os dias Ele é a resposta para você. Tem dia que você acha que as coisas não vão bem, eu estou desanimado, e pensa que Deus se esqueceu de você. Quantas aqui de vez em quando pensam que Deus se esqueceu de você? Levante a mão. Umas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente pensa isso. Tem mais alguns ali. A gente pensa mesmo, porque as coisas parecem que vão mal, parece que a gente não sente nada, não existe mudança. Mas eu quero te dizer nessa manhã, há boas notícias para você, aleluia. Embora você não perceba, o Deus da vida está do seu lado. E em Emaús, aquele caminho de Emaús, que foi tão falado aqui no teatro, Jesus estava o tempo todo do lado deles, de Cleopas e do outra pessoa, e daquele outro discípulo, e na verdade eles não percebiam. E assim é você, quando você está com um problema, você se fecha, e nem percebe que Deus está com você. Mas sabe quem é Deus? É um Deus fiel. O dia que você se encontra com Ele, Ele nunca mais deixa a sua vida, a não ser que você queira e você diga: não quero mais, não quero saber mais de Jesus. Aí sim, Ele não vai ficar batendo a porta do seu coração, Ele ainda vai procurar falar com você, mas se você quiser se fechar totalmente para Ele, Ele não vai forçar você a nada. Mas uma coisa é verdade, hoje você pode acreditar. Acredite, amado, não é só por causa dos peixinhos que nós estamos aqui falando disso. Eu acho muito bom, você que é antigo da igreja, também relembrar essas verdades. Jesus continua dando esperança, Jesus continua sendo o motivo de nós vivermos, Jesus continua sendo a nossa alegria, Jesus continua sendo a nossa fé, quer dizer, aumentando a nossa fé diariamente, a nossa resposta diária, a nossa solução. Então o que eu preciso fazer, pastora? O que eu preciso fazer, querida? Você precisa entender que é só se entregar, o resto é resto. Fala: Jesus, eu não sei como o Senhor vai me mudar, porque eu sou cabeçudo, às vezes a gente é tão teimoso. Não é verdade? A gente é teimoso, às vezes a gente é duro de coração, a gente é incrédulo. Mas Jesus tem paciência com a gente. E Ele tem uma paciência tão grande, e Ele vai falar: filho, pode deixar que eu te ajudo, se entrega, o resto eu faço. Se entregue, o resto eu faço. Eu fiz isso com 16 anos. Entrei no rio para ser batizada. Saí dali, aquele dia, até machuquei meu pé, ficou marcado meu pé porque eu pisei num caco de vidro naquele lugar. Quando eu saí da água, eu não conhecia Jesus, mas eu senti uma alegria tão grande no meu coração, que eu saí sorrindo, saí alegre, saí tendo uma experiência, primeira experiência marcante com Deus. Hoje, você pode ter essa experiência também. E eu não estou falando só para os peixinhos, para todos nós. Quanto tempo faz que você não sente a presença de Deus? Quanto tempo faz que você não entende que Deus está do seu lado, apesar de todo o erro que você é? E tem dia que a gente acha que a gente é uma porcaria. E eu quero falar para você que Jesus não morreu por porcarias. Jesus morreu pelos filhos dele, pessoas que iam se tornar filhos e filhas dele. E Ele tem um grande, enorme, maravilhoso amor por você e por mim. Ele não desiste de mim. Já faz 50 anos, puxa, quando eu falo isso eu assusto, que eu me batizei. Me assusto. Você fala que velha, né? Para com isso, hein? Pode falar assim: que bênção, 50 anos de vida cristã. Melhor pensar assim. E quanto tempo
eu tive experiências extraordinárias com Deus. Quantas vezes também me senti tão mal, e nenhuma vez, nem na alegria e nem na tristeza, Deus me deixou sozinha. Deus me deu a mão, falou: vamos em frente, Vera, tem muito mais coisa para você, eu tenho a vida para te dar, eu tenho vida para te dar. Por isso hoje esse culto chama Encontro com a Vida. Jesus é a vida, Jesus é aquele que transforma, Jesus é aquele que mudou a vida de Zaqueu, Jesus é aquela pessoa que transformou a vida daquela mulher dos fluxos de sangue, que transformou a vida da samaritana. Porque não pode transformar a sua vida, Ele transformou a minha. E eu não aceitei uma religião, aceitei o vivo e poderoso Deus. E você também, hoje, você pode fazer isso. Quero terminar aqui dizendo uma coisa: apesar das lutas que você tem, apesar das frustrações que nós temos, apesar da religiosidade, porque eu também era de uma família muito religiosa. E meu pai era o maior de todos. Ele jamais imaginava que um dia Jesus ia ter um encontro com ele de uma forma, e ele teve um encontro com Deus. Ele teve que parar no hospital para aprender quem era Deus. Quer dizer que Deus manda a gente para o hospital, Ele põe a mão na gente e Ele faz assim? Não é isso, querido, é que a gente fica lutando com Deus durante tanto tempo, que às vezes só quando você está para morrer no hospital, é que você vai dar ouvidos à voz de Deus. E lá Ele deu ouvidos. E aí voltou para casa, estava doente ainda, teve uma experiência de cura, foi levantado 3 vezes do chão. Nunca mais ele foi o mesmo. Esse Deus vivo transforma um religioso em um homem abençoado, em um filho de Deus. Transforma a filha desse homem abençoado numa serva de Deus, numa filha amada do Senhor. É o que Ele quer fazer com você também essa manhã. Eu gostaria muito de orar por todos vocês, para que você tivesse essa experiência com Deus. E você que já está meio frio na fé, queria tanto que você tirasse essas cascas, deixasse Jesus transformar essa casca que foi sendo formado em você, pela incredulidade, pelos problemas que você passou. E você fala: já não acredito mais que Deus faça alguma coisa por mim, porque afinal de contas as coisas não mudam. Eu queria dizer para você que Deus tem um propósito na sua vida. Por favor, enxergue o que Ele tem para você. Ele quer pôr colírio nos seus olhos hoje, para você enxergar o sobrenatural. Ele quer renovar sua vida, a ponto de você entender que Ele é a esperança. Vamos fazer isso? Quero orar por todos vocês primeiro por todos os que são da igreja. Todos vocês fiquem em pé, todos vocês, todos nós vamos ficar em pé nesse momento.